Radamés Manosso aqui em Curitiba. Nesse vídeo nós vamos falar sobre demografia sustentável. Vou explicar o que é isso e por que é importante nós começarmos a nos preocupar com esta questão fundamental para os próximos anos. Bom, não é segredo para ninguém que a taxa de fertilidade das mulheres, a quantidade de filhos que a mulher tem ao longo da vida está em queda na maioria dos países. Já ultrapassou mais da metade dos países do mundo aí, estão com fertilidades de mulher muito baixa, abaixo da taxa de reposição, é uma fertilidade que não sustenta a população no longo prazo. A fertilidade ainda continua alta em alguns países, principalmente ali da África, mas isso aí não quer dizer que os africanos é que vão sustentar a população mundial, porque a dinâmica nos mostra que eles também, cedo ou tarde, vão entrar na mesma lógica dos países desenvolvidos, ou seja, também vão entrar em redução populacional ainda neste século. E o que seria a tal da demografia sustentável? Ela basicamente consta de 2 itens apenas. Número 1, devemos atingir uma população sustentável, número de pessoas ali que comporta economicamente e no sentido ambiental também. Ou seja, aquela população do país ela consegue se sustentar ao longo do prazo sem levar a um colapso de recursos naturais, sem a população ter problemas econômicos sérios. Então isso é um caso para ser estudado país por país. Eu gostaria muito de ter este número mágico, dizer qual que é a população máxima que um país comporta ou que o planeta comporta. Duvido que alguém tenha esta informação, porque depende de muitas variáveis. Depende de evolução tecnológica, depende de hábitos de consumo, enfim. Esse é um número ainda a ser fixado, mas um belo dia vamos ter que pensar nessa questão, Qual é o número de habitantes que cada país comporta para ter ali um equilíbrio econômico e demográfico. A segunda questão é que depois que você atinge este patamar de população ideal, aí a população tem que se reproduzir numa escala constante em que a cada geração produz filhos para a próxima geração que está vindo, e daí a pirâmide populacional ela deixa de ser aquela pirâmide tradicional e passa a ser mais um formato de lápis, crianças, adultos e idosos mais ou menos nas mesmas quantidades proporcionais, só fecha lá na ponta com os muito idosos. Bom, então essa é a ideia, que um belo dia vamos ter que assumir essa possibilidade, este compromisso, e se não for desse jeito, os caminhos extremos são complicados, O século XX foi o século da explosão populacional, realmente a população aumentou aí muitas vezes em apenas um século, gerou problemas os mais variados, e agora o século XXI promete ser o século do declínio, do colapso populacional. Então temos que nos afastar desses extremos e chegar a um ponto de equilíbrio. Bom, quais seriam as causas dessa queda de natalidade, desse colapso populacional que está se aproximando? Bom, quando você estuda o assunto, vem as mais variadas teorias, Algumas batem, outras ali são questionáveis. Por exemplo, fala-se muito na transição de populações rurais para a população urbana. Se a gente voltar 1 ou 2 séculos, 90% da população morava no campo, 10% na cidade. Agora a tendência é inverter isso, 10% no campo e 90% na cidade. Então, essa mudança de hábitos de vida também leva a mudanças de hábitos demográficos, porque uma vida lá no campo, no sítio, comporta mais filhos, O sítio é um empreendimento familiar, dá para ter mais filhos. Naquela época, naquele tempo, os filhos não precisavam estudar muito, dava para ganhar a vida com menos estudo. Hoje, na cidade, você não consegue levar uma vida com muitos filhos.
e a educação dos filhos ficou bem mais cara, então tem essa transição aí, né? Tem a questão, né, que houve um declínio nas doutrinas austeras, aqueles modos de vida mais austeros, baseados ali, influenciados pela religião, por umas políticas estatais que incentivavam a natalidade, né? O governo, no passado, ele não era antinatalista, pelo contrário, ele estimulava a natalidade, né? Houve os avanços da medicina, né? Os antibióticos, eliminaram uma série de doenças sexualmente transmissíveis, liberalizaram os costumes, né? A pílula anticoncepcional veio aí também para controlar a natalidade. Tem aquela questão ali, que a gente não pode falar na plataforma, aí o nome certo da coisa, que é ali a interrupção voluntária da gravidez, se espalhou muito, principalmente nos países desenvolvidos, e dá um impacto antinatalista, sim, reduz população por causa desse comportamento aí de redução eliminação de nascituros, né? Tem também a questão aí do aumento da prosperidade e da ociosidade, né? Que as pessoas agora estão mais interessadas em curtir a vida, aproveitar as vantagens da vida próspera, em vez de ficar aí se dedicando à família, né? Tem a questão da mudança na economia, que era agrária, depois passou a ser predominantemente industrial, e agora estamos numa economia de serviços. Nessa condição aí de economia de serviços, abriu as possibilidades para as mulheres entrarem aí na totalidade no mercado de trabalho, porque antes os trabalhos eram pesados, penosos, insalubres, perigosos, né? Agora na economia de serviços é mais tranquilo, fica mais acessível para as mulheres ingressarem no mercado de trabalho. E quando a mulher ingressa no mercado de trabalho, isso tem um impacto de redução de natalidade. E aí vamos perguntar, essa fertilidade da mulher vai continuar caindo assim, caindo até chegar em zero? É isso que vai acontecer mesmo? Estamos fadados à extinção como espécie? Estamos fazendo aí um verdadeiro suicídio coletivo, eliminando completamente a natalidade? Tem números assombrosos pelo mundo afora, lá na Coreia do Sul, que é recordista nessa questão. As taxas de fertilidade da mulher já estão abaixo de um filho por mulher. Então isso aí realmente faz nos pensar o que pode ser do futuro. Bom, diante da crise, as pessoas costumam se coçar, né? As coisas começam a acontecer para reverter o problema. Tem gente que não vê o declínio populacional como um problema, tem a ver como uma bênção que tem que diminuir mesmo, mas é porque ainda não sentiram os impactos econômicos e sociais de um colapso populacional severo, né? Então, o que pode ser feito no futuro aí para tentar chegar naquela tal da demografia sustentável, né, em que a gente consegue levar de uma geração para outra as tradições, a cultura e a economia sem excessos e nem falta de gente? Então vamos começar com algumas possibilidades aqui. Tem gente que acha que se resolve isso com imigração, né? Tira a gente dos países africanos, manda para a Europa, tira a gente da América Central, manda para os Estados Unidos, para repor populações, né? E deve ficar bom para todo mundo, porque o país rico recebe mão de obra ali barata para sustentar a sua economia, e o que está imigrando lá, o coitado que está em condições precárias, ele vai ter um certo ganho aí de qualidade de vida, porque imigrou para um país onde tem mais oportunidades. Bom, vamos dizer que isso aí é uma solução aí de médio, não vai muito longe, porque acontecem coisas, né? Por exemplo, quando o imigrante entra no país desenvolvido, ele começa a absorver a cultura do país desenvolvido e pode absorver, inclusive, o antinatalismo do país desenvolvido. Então, não é uma solução a longo prazo, até porque países da África, inclusive, eles estão em desenvolvimento e vai chegar uma hora que eles também vão reduzir a sua natalidade e os que nascem lá vão querer ficar lá porque lá vai ter oportunidade de trabalho também.
Então, a imigração não é a solução de longo prazo, não é a solução que, inclusive, causa muito choque cultural, não é por aí, né? E outra questão que não é uma forma de resolver o problema, como tal do estado do bem-estar social, com as soluções em que o governo incentiva as coisas. Então a gente vê isso pelo mundo afora acontecendo, lá nos países onde está faltando gente, é Japão, Coreia do Sul, o governo oferecendo vantagens para os casais terem filhos. Você tenha filho que ele vai ter escola gratuita, tenha filho que você vai pagar menos imposto, e os incentivos não atraem. As pessoas não estão achando que o incentivo é o suficiente. Então, iniciativas baseadas em estado do bem-estar social também estão fadadas ao fracasso e vai dar ruim porque o governo vai ter que assumir compromissos com essa natalidade, vai ter que tirar dinheiro dos cofres do tesouro para incentivar a natalidade, ou seja, um estado de bem-estar social que já está no limite, já está ali para desmoronar, vai ter que gastar mais dinheiro ainda para incentivar a natalidade. O que funciona de verdade não é o incentivo positivo, é o incentivo negativo. Então, em vez de você incentivar as pessoas com dinheirinho, com vantagens fiscais para ter filhos, você tem que desincentivar a solteirice, as pessoas que não têm filhos, e criar problemas para quem não tem filho. Porque o incentivo negativo, ao longo da história, sempre ele funcionou muito bem. Foi adotado por centenas, milhares de anos, né? Aquela questão, por exemplo, a pressão que as igrejas sempre colocaram ali sobre a formação de família, sobre ter filhos, ela tem que acontecer de novo. Tem que haver uma valorização da vida familiar, ou seja, as pessoas têm que serem pressionadas a formar família, por bem ou queiram ou não queiram, né? Vamos dizer, é uma decisão totalmente individual, ninguém pode ser obrigado a fazer nada, mas tem que criar uma cultura de valorização da família. E aí realmente tem que mudar muita coisa na cultura da população, né? Porque hoje a família é desvalorizada, casamento não é uma coisa buscada, as pessoas estão fugindo disso, o filho é considerado um fardo e não uma dádiva, então tem que voltar uma cultura de valorização da família, voltar uma cultura de valorização de tradições, porque quando a pessoa tem uma tradição familiar, ela sabe ali quem são os seus ascendentes, sabe que naquela rua, naquela cidade tem uma herança da sua família, umas recordações, a pessoa tende naturalmente a querer preservar aquilo e continuar um legado familiar. Então, o retorno das doutrinas austeras, ele é fundamental para a sustentabilidade demográfica. E aí não precisa reinventar a roda, as doutrinas austeras já existem, as religiões fazem isso muito bem há muito tempo, a religião e iniciativas de Estado também que valorizem a família têm que ser colocadas em prática. E vamos agora falar do assunto espinhoso, o último item deste retorno a uma demografia sustentável, que é a extinção desta ideologia podre chamada feminismo. Décadas atrás, se perguntassem para mim se eu era feminista, a minha resposta era: olha, eu sou mais feminista do que a maioria das mulheres. Naquele tempo, eu, na minha cabeça, considerava que o feminismo era uma questão sobre direitos, né? Mas, ao longo do tempo, observei que nós saímos ali de uma busca de direitos para uma busca de vantagens, de interesses femininos, e estamos caminhando agora para uma sociedade de privilégios femininos. Então, esta ideologia podre, o feminismo, ela tem que ser realmente tirada do mapa. Temos que chegar àquele ponto em que as mulheres vão dizer elas mesmas: o feminismo nunca existiu.
ele é apenas um boato. Eu jamais fui feminista. É por aí que as coisas vão. Talvez nós cheguemos aí a tal da sustentabilidade demográfica. Obrigado por assistir. Fui.